Agora nós vamos falar sobre a estenose de junção uretero-pélvica, que é tratada por uma técnica cirúrgica também via laparoscopia, que é a pieloplastia. Sobre este assunto nós vamos falar com o Dr. Tibério Moreno de Siqueira Júnior, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, mestre e doutorando pela Universidade de São Paulo, ex-fellow em laparoscopia e endourologia pela Indiana University, coordenador do grupo de laparoscopia urológica do Hospital Getúlio Vargas e chefe de urologia do Hospital Memorial São José, no Recife, Pernambuco. Doutor, o que é a estenose de junção uretero-pélvica? Boa tarde. A estenose de junção uretero-pélvica é uma doença que se caracteriza por um fechamento na transição entre a pelve renal e o ureter, consequentemente impedindo a passagem livre da urina produzida no rim para a bexiga. E o que provoca essa doença? Bem, na grande maioria dos casos, essa doença é uma doença congênita, ou seja, o paciente já nasce com ela. Alguns casos, depois do nascimento, podem ser adquiridos. A principal causa de uma estenose adquirida é o encravamento ou a impactação por um cálculo que depois provoca uma cicatriz, levando à estenose. E quais são as principais formas de tratamento? Bem, a forma de tratamento mais clássica para tratar a estenose de junção uretero-pélvica, também chamada de estenose de Jupp, é a cirurgia aberta, a pieloplastia aberta. Mas também podem ser tratadas pelo acesso endourológico e também pela pieloplastia laparoscópica. E quando que é indicado, então, esse procedimento pela via laparoscópica? Bem, a cirurgia laparoscópica tem basicamente as mesmas indicações da cirurgia aberta, ou seja, casos comprovados de estenose de junção, através de exame físico, queixa do paciente e exame de imagem, principalmente a cintilografia. E quais são as principais técnicas usadas hoje? Bem, a principal técnica usada no mundo inteiro para tratar a estenose de junção pela via laparoscópica é a pieloplastia pela técnica de Anderson-Heinz, também chamada pieloplastia de desmembramento. E a segunda técnica mais usada é a técnica de Fenger. Doutor, e qual é a principal complicação da pieloplastia laparoscópica? Bem, na maioria dos casos, já está comprovado isso através de vários trabalhos, cerca de 60% a 70% dos casos tem um vaso anômalo cruzando o local da estenose. Na verdade, a estenose pode ser até mesmo extrínseca por um vaso anômalo. Então, durante a cirurgia, temos que tomar muito cuidado com a presença desse vaso, pois a principal complicação é a lesão desse vaso, causando uma perda de função renal. E a segunda complicação muito comum também é exatamente a restenose. É quando você opera o paciente e depois que tira o catéter duplo J, que fica durante 6 semanas, aquele local onde foi operado fecha de novo. Então isso é chamado restenose. E quais que são, na verdade, quais são as vantagens deste procedimento pela via laparoscópica, comparando com a via aberta, aquela cirurgia aberta tradicional? Bem, do ponto de vista funcional, ou seja, de resultado objetivo da cirurgia, já está bem provado que a cirurgia laparoscópica tem resultados exatamente iguais da cirurgia aberta, com as grandes vantagens de a dor pós-operatória ser muito menor, o tempo de recuperação ser muito mais rápido, menor tempo para internamento do paciente, retorno mais breve às atividades e, finalmente, o resultado estético. Doutor Tibério, e quais são os principais resultados obtidos com a técnica? Bem, a técnica laparoscópica apresenta basicamente os mesmos resultados da cirurgia aberta, ou seja, uma taxa de sucesso acima de 90%. Então é uma taxa de sucesso muito boa, comparável com a da cirurgia aberta. Explica um pouco como é a técnica, como é o procedimento cirúrgico da pieloplastia laparoscópica. Bem, de uma forma geral, para casos de estenose de junção do lado direito, nós usamos 4 portais e para a estenose de junção do lado esquerdo, nós utilizamos 3 portais para fazer a cirurgia. A técnica pela via desmembrada, a técnica de Anderson-Heinz, nada mais é do que você cortar a pelve renal e a gente então transpõe a pelve renal por cima do vaso anômalo. Nós então ressecamos a pelve renal e espatulamos o ureter e fazemos uma reanastomose entre o ureter e a pelve renal. Essa técnica tem que ser muito bem feita realmente, porque senão pode causar restenose. A anastomose tem que ficar muito bem feita. Quais são as situações que podem influenciar negativamente no resultado da cirurgia? Bem, basicamente a função renal antes do rim ser operado. Ou seja, quanto pior for a função renal daquele rim, após a cirurgia, pior vai ser o resultado. Então, o importante é operar o paciente quando está com a função renal pré-operatória boa ainda. E outra situação que pode atrapalhar na recuperação e na
o resultado da cirurgia, são casos de pelve renal muito dilatada. Então, nesses casos, é importante, durante a cirurgia, você fazer uma ressecção da pelve renal para diminuir ela, consequentemente vai melhorar o resultado final da cirurgia. Muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.